paz do Senhor, meus amados, estamos aqui mais uma vez na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a fim de louvar e bendizer o nome do Senhor. Estaremos orando, a seguir estaremos louvando ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça por essa oportunidade de estarmos aqui no nosso setor de trabalho, a fim de louvar e bendizer o teu nome. Fala conosco através da tua palavra, recebe os nossos louvores, ser servido na nossa vida, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. De cruz existiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque ela, Jesus, deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, e da glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Nesta mulher na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Irmãos, o nosso irmão pastor Bernardo vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus
nessa tarde maravilhosa em que nos encontramos aqui na nossa base, abençoada espiritual, que é o nosso batalhão de guardas, a nossa União Evangélica na Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Nós vamos deixar para a meditação nesta tarde o combate a favor da fé. Nessa tarde nós queremos fazer menção sobre a nossa luta em que estamos travando nos dias atuais para nos manter na presença de Deus. O livro que nós vamos ler nessa manhã tarde é a carta de Judas, do versículo 3 ao versículo 7. Nós iremos atentar à advertência da luta pela fé. E antes que entremos no texto propriamente dito, de uma forma bem peremptória, é importante saber em que tempo estamos vivendo. O tempo em que estamos vivendo é um tempo de labuta, é um tempo em que nós precisamos fazer a manutenção da nossa fé. E a nossa fé, ela é um dos parâmetros mais importantes da armadura de Deus. Judas, escrevendo essa carta, a igreja que estava diante dos seus olhos entre 65 a 67 depois de Cristo, intentou escrever acerca de uma salvação comum, acerca daquilo que diz respeito a todos nós, mas ao se abrir ao Espírito Santo, foi direcionado a contribuir para que a igreja pudesse lutar pela fé. E o que está acontecendo ali, panoramicamente? A igreja está abandonando a sua fé por conta das suas lutas e perseguições que estava sofrendo. Mas não só por conta das lutas e perseguições que estavam sofrendo, mas por conta da intromissão dos falsos ensinos que estava solapando a estrutura de fé da igreja. Judas vai dizer o seguinte àquela igreja: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e o Senhor Jesus Cristo, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez já soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aleluia. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o que Judas está falando à igreja, me parece que foi escrita ontem essa carta, porque nós estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão quedando-se, estão saindo da rota, buscando trilhas para que possam viver um evangelho cumulativo, um evangelho em que tudo é possível, um evangelho em que é proibido proibir, um evangelho em que se relativiza uma verdade que é absoluta. Judas percebe isso e ele vai falar uma coisa importante para nós, de que o tema principal não é a salvação, mas a manutenção da salvação, porque a fé tem a ver com isso. Aleluia. A fé, ela é o elemento que faz a manutenção da nossa salvação. E aqui ele vai dar alguns exemplos dignos de nota, a serem seguidos não só pelos pastores, mas por toda a igreja, independente do seu muro denominacional. O primeiro exemplo que ele vai usar, na verdade, ele vai descortinar, é que no versículo 4,
introduziram-se alguns que estavam inscritos para este juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus. O primeiro exemplo que ele vai nos dar é de que o evangelho fragmentado ou outro evangelho, ele tem uma marca, e a marca dele é uma graça desgraçada, é uma graça barateada. O que significa isso? Significa que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque a minha alma vai ser salva. E é justamente este o ensino gnóstico que Judas está combatendo. E o ensino gnóstico, ele caminha para um liberalismo teológico. A bem da verdade, o gnosticismo, ele continua em nosso meio com uma roupa nova, e o nome dessa roupa, teologia liberal. Eu posso tudo com o meu corpo, porque a minha alma está salva. Faço o que eu quiser, porque minha alma está salva. Isso fragmenta, isso traz dissolução da graça. Ele está falando que traz dissolução, isso destrói a graça, isso penetra no Evangelho e destrói, desmorona, vai corroendo o Evangelho e vai fazendo com que a graça de Jesus, que é um favor imerecido, se torne para nós algo que tem um preço. Qual é o preço? O preço é você viver um Evangelho livre, uma liberdade libertina, um Cristo que não te cobra nada, um Cristo que não te pede santidade, um Cristo que vai te salvar independente do que você está vivendo. E aí nós temos agora um grande confronto, porque Judas está vendo a sua igreja se perdendo, e ele vai dizer: olha, esses falsos mestres são homens ímpios, e ímpios com acento agudo, na estrutura gramatical é diferente de ímpio sem acento agudo. O ímpio com acento agudo é aquele que tem conhecimento, mas se tornou um apóstata, é o incrédulo. E o ímpio sem acento agudo é o da guestezinho do I, significa o impiedoso, o cara que é mau, malévolo, que mata, que tira a vida. É um cara impiedoso. É diferente do incrédulo, do ímpio para o impiedoso. O ímpio aqui que ele vai falar é aquele que tem o conhecimento, mas está deixando o conhecimento se fragmentar, está se envolvendo com a situação momentânea. Tanto é, que ele vai exortar, logo no versículo 5, quero lembrar-vos como quem já uma vez soube disto. Olha aí, olha como a Bíblia nos aponta de que as pessoas que estão se perdendo são pessoas boas, são pessoas que tinham fé, são pessoas que tinham um ministério, são pessoas que começaram de uma forma firme na fé, mas estavam quedando para o mundo e se perdendo. A advertência é para nós também. Nós conhecemos e sabemos disso, que havendo o Senhor salvo um povo da terra do Egito, salvou um povo e destruiu a todos. A primeira referência é exemplar. E olha o que ele está combatendo aqui. Uma vez salvo, não é salvo para sempre, não. Você não foi predestinado à salvação, não. A igreja é predestinada em Jesus. Mas olha aqui, o povo que saiu do Egito já se arrogava salvo. Mas a Bíblia diz que ele tirou um povo salvo, mas destruiu quem não creu. O problema do ser humano crente hoje é um problema de fé. Qualquer coisinha tira o crente da presença de Deus. Qualquer coisinha faz o crente murmurar. Qualquer coisinha faz o crente abandonar. E nos dias de hoje, muitos abandonaram a igreja e não querem mais voltar, sabendo da verdade, sabendo de quem é Deus. Olha o que Judas está falando. Olha o que Deus fez com o povo que ele mesmo tirou. O que ele vai fazer conosco? E ele aponta mais à frente, ele usa um outro mecanismo de comparação, porque ele sai aqui do povo físico e agora ele migra para o povo espiritual de Deus, para a sua criação macro, que são os anjos, arcanjos, querubins e serafins. E no versículo 6 ele diz, segundo exemplo: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas juízo, para aquele grande dia. Olha o que Judas está falando aqui, meus irmãos. Olha como Judas está combatendo a falta de fé, a chamada fraqueza espiritual, a frieza espiritual. Judas está combatendo com palavras de Deus. Porque quando ele cita a queda do povo no deserto, ele está citando Êxodo. Ele está citando o livro de Êxodo. E agora ele vai citar o livro da criação. Ele vai citar o livro de Gênesis. E justamente o capítulo de número 6, quando os Benai e Elohim, que são os filhos de Deus, os servos de Deus, os anjos de Deus, vão se
envolver com mulheres aqui na terra. Ah, pastor, mas eu já ouvi dizer que aquilo ali eram os israelitas. Nunca foram os israelitas. É só você pegar os textos de Jó e você vai ver que a mesma expressão, Benai Elohim, vindo os filhos de Deus a se reunir no céu, os filhos de Deus na Bíblia, em letras garrafais, não são os israelitas, mas são os anjos que perderam a sua essência. Perderam a sua essência. Qual era a essência? Crer em Deus nas suas promessas. Se envolveram com a mulher, abandonaram a sua habitação e foram punidos. Ora, Deus puniu o homem físico e puniu anjos, seres incorpóreos, espirituais, mais lindos, mais poderosos do que nós. O que Ele não vai fazer conosco por causa da falta de fé e a apostasia que estamos vivendo aqui nos últimos dias. Encerrando, ele vai dizer, usar uma outra estrutura exemplar sobre essa condição de defesa de fé, de batalha de fé, Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, havendo se corrompido com aqueles indo após, Deus vai trazer a pena que foi queimar toda aquela cidade, do menor ao maior. Enfim, Judas agora vai citar o capítulo 19 de Gênesis. Ele vai citar o momento em que o Senhor, após toda essa infestação, e aqui está sincronicamente organizado o texto, os anjos, eles se arremetem às mulheres no capítulo 6 de Gênesis, corrompem toda uma criação, até porque nascem os gigantes, uma anomalia genética por conta dessa junção de anjos e mulheres terrenas, nascem os nefilins, e ali a coisa se corrompe. No 19, agora Deus ele vai trazer juízo da mesma forma que está acontecendo lá nos tempos de Noé. Então a história se repetiu em Sodoma. Agora o Senhor Judas cita a punição que Deus vai trazer àquela cidade. Eu quero encerrar aqui dizendo para você e para mim que o problema de falta de fé na vida do crente tem uma solução lendo a carta de Judas. Judas está falando para a gente aqui, que se você está fraco na fé, você precisa combater a fraqueza com leitura bíblica. O problema de fraqueza espiritual se resolve com Bíblia. Ele não está usando superpoderes, ele não está usando nenhum tipo de dom, nenhum tipo de talento. Judas está usando o seu conhecimento histórico para apontar para as escrituras do seu tempo o que Deus havia feito com aqueles que não creram. Irmão, irmã, você que está abandonando a fé cristã bíblica e seguindo um monte de fábulas nesse tempo, em nome de Jesus, ainda há tempo de nós mudarmos. Nós precisamos de ver um evangelho santo, um evangelho de estrutura, um evangelho comprometido na conversão do ímpio, na pregação e, além do mais, o nosso testemunho, porque o nosso testemunho fala daquilo que Deus fez conosco. Judas está chamando a atenção daquela igreja, porque eles estão se deixando levar por mentiras, por factóides, e esses factóides, essas modinhas dentro das igrejas, aceitar tudo dentro da igreja, está causando uma desgraça da graça. Eles estão desgraçando-se, caindo da graça que é Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você uma coisa boa nesta tarde. O nosso Senhor é misericordioso, porque Judas ele vai citando todos os seus exemplos, e no final, lá no versículo de número 23, ele vai dizer: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada. Judas está pedindo para que nós, servos de Deus, não julguemos quem está caindo. E aqui é importante nós usarmos a lei do amor. Não atiremos pedras, mas Judas está nos solicitando para que nós possamos nos apiedar e ajudar esses, porque se não for pela misericórdia, não pode ser por outra mão. Judas encerra sua carta dizendo ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos. Judas encerra a carta pedindo à igreja que permitisse que Deus dominasse o coração deles. E o problema da falta de fé é que quando nós perdemos a fé, perdemos o domínio do Espírito Santo. Então Judas estava pedindo à igreja para se arrepender,
para que eles pudessem se edificar sobre a santíssima fé. Mas fé sem oração não vai conseguir resistir. Fé e oração, você precisa voltar a exercitar a fé e a oração, para que você possa se fortalecer, para que você possa se manter nesses dias que são tão difíceis. O conselho que nós deixamos: lute por sua fé, que uma vez foi entregue a todos os santos. Essa fé não é uma fé efêmera, não é uma fé em que você acha que 1 mais 1 vai dar 2. Não, nunca vai dar. A fé significa crer em Jesus e entregar o seu coração a Ele e confiar nele, independente das circunstâncias às quais estamos passando. Não perca a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Amém? Graças a Deus, que palavra poderosa. Como disse o nosso pastor, parece que essa carta de Judas foi escrita ontem à noite para a nossa vida. Nós vamos louvar a Deus comigo e falar assim: vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de louvor. Onde homens e mulheres têm abandonado a sã doutrina e têm enveredado por prazeres, por caminhos que alegam o seu próprio eu. Mas como disse Judas, ainda há uma esperança através da leitura da palavra, da fé e da oração. Nós precisamos voltar aos bons costumes. Nós não podemos se permitir ser levado por esse vento de doutrina que vale tudo. A palavra de Deus ainda continua sendo a nossa regra de fé e prática. Então, meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo para você, para que a nossa família possa se voltar para o Senhor, possa haver uma conversão na sua vida, na minha vida, para que a sã doutrina ela possa ter espaço no meu coração e que eu e você possamos entrar no céu pelas portas. Meus irmãos, ainda dá tempo. Então você que está ao alcance da nossa voz pode, através de você, fazer novas pessoas conhecedores da palavra de Deus. Nós vamos continuar orando. Senhor nosso Deus, nós queremos te apresentar o nosso inspetor geral, o inspetor Ricardo, todo o seu staff, os diretores, os inspetores gerais,
os inspetores, os os líderes, cada guarda municipal. Queremos te apresentar, meu Senhor, os administrativos contratados, as pessoas que aqui trabalham, empresas contratadas. Meu Senhor, todos nós carecemos da tua intervenção. Pai de amor, nós queremos te apresentar ainda o nosso tipo de refeição, o nosso plano de carreira. Nós sabemos que tu és um Deus todo-poderoso e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos para louvor da tua glória. Pai de amor, nós queremos te apresentar ainda o nosso secretário de ordem pública, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. Pai, mais uma vez nós batemos sobre essa tecla. Estamos nos aproximando de um momento sério, onde escolheremos o gestor desta nação. Meu Senhor, dá sabedoria a cada um de nós, a fim de fazer valer o nosso voto, de acordo com o que nós acreditamos, de acordo com a palavra de Deus. Então, que seja assim. Nós te agradecemos e assim o fazemos, em nome de Jesus. Pastor Bernardo, repetendo a bênção em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você estiver agora, para o que você está fazendo. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora do seu único Filho, Senhor Jesus Cristo, o justo, e a comunhão e a alegria do Espírito Santo do nosso bom Deus, seja com a união evangélica aqui neste batalhão e com todo Israel do Senhor, espalhado pela face da terra. E a igreja diga: Amém.